Vamos resolver essa questão aqui. Resolva esse sistema, tá? Vamos começar com um chute inicial, dizendo que a solução é 0,00 e adotar como tolerância 0,1 ou no máximo 10 interações, tá? Estabelecer 10 interações. Muito bem. Nós temos aqui o sistema. O que nós vamos fazer inicialmente? Em cada equação nós vamos isolar uma variável aqui. Na primeira equação eu vou isolar o x, na segunda equação eu vou isolar o y, na terceira equação eu vou isolar o z. Para isolar o x, esse y está negativo, passou positivo. Esse z está positivo, passou negativo. E esse 2 que está multiplicando o x vai passar dividindo tudo que tiver do outro lado, tá? O y, esse x está positivo, passou negativo. Esse z que está positivo, passou negativo. E esse 2 que está multiplicando o y vai dividir todo mundo que está do lado de lá. Por isso que está meio vezes isso aqui. Aqui eu vou isolar o z. Então, esse menos 2 é 2x que está positivo, passa negativo. Menos 2x. O 5 fica lá, né? O y que está positivo, passa negativo. E esse 2 que está na frente do z passa dividindo todo mundo. Por isso fica meio dividido isso aí. Muito bem. Então, essa é a expressão que eu vou utilizar dentro do método Jacob. Muito bem. Então, a primeira linha aqui é exatamente a solução que nós dissemos lá no início do programa. Vamos começar com 0, 0, 0. Tá? E aí eu vou calcular a primeira linha. Então, a primeira linha, eu vou usar essas equações. E no método Jacob, eu vou sempre usar as informações da linha anterior. Então, para calcular o x na linha 1, o y0 vai ser usado esse valor aqui. E o z0 vai ser usado esse valor aqui, sempre da linha anterior. Pego esses dois valores, coloco aqui, vai dar 0, né? Vai ficar 2 vezes 1, 2, dividir por 1, dá 1. Para calcular o y na linha 1, eu vou usar essa expressão. O x e o z é obtido da linha anterior, da linha 0. Então, eu vou pegar esse x0 aqui, coloco aqui, e esse z0 coloco aqui. Fazendo essas contas, eu vou obter 2. Tá? E para calcular o z na linha 1, tá? Eu vou obter o que? Eu vou pegar o x da linha anterior e o y da linha anterior. 0, 0, pego esses dois valores, coloco aqui, faço as contas e o resultado vai dar 2,5. Muito bem. Aí eu vou ter que encontrar o erro. O primeiro erro vai ser o do x. Eu vou pegar esse valor menos o anterior em módulo, deu 1. O segundo erro é esse valor menos o anterior em módulo, vem para cá. O terceiro erro aqui, o erro 3, é esse valor menos o anterior, vai dar esse valor. O erro do processo é o maior desses erros. Então, o maior valor é 2,5. É o erro. Quando esse valor for menor que a tolerância, que é 0,01, eu paro o processo e essa aqui vai ser a minha solução, tá? Então, esse é o maior desses três valores aqui, e é sempre o valor absoluto que vem para cá, beleza. Então, nosso erro é 2,5, a tolerância é 0,1, vou ter que fazer mais uma interação, muito bem. Para calcular o x na linha 2, eu vou pegar o y e o z da linha anterior, da linha 1. Então, para calcular o x da linha 2, eu vou pegar o z e o y da linha anterior. Vou pegar esse valor e colocar aqui e calculo o valor de x, que deu 0,75. Para calcular o y na linha 2, eu vou pegar o x e o z da linha 1. X e o y da linha 1. Pego esse valor e esse valor, coloco aqui, faço essa operação e o resultado vai dar 0,25. Para calcular o z na linha 2,
eu vou usar o x e o y da linha 1. Então eu uso essa expressão e no lugar desse x eu pego esse valor, no lugar desse y eu pego esse valor, coloco a informação aqui, faço essa continha e o z da linha 2, o z na linha 2 é esse valor. Muito bem. Agora eu vou ter que calcular os 3 erros. Eu pego esse menos esse em módulo e coloco aqui. Esse menos esse em módulo, resultado, coloco aqui. Esse aqui é obtido por esse menos esse em módulo, coloco aqui. O maior valor vem para cá. Desses 3 valores vem para cá, que é o meu erro. Tá? Então ainda é maior do que a tolerância. Então precisamos fazer mais uma interação. Pode ser que isso não convirja, tá? Então, o x na linha 3 vai pegar o y da linha 2 e o z da linha 2. Então, eu vou pegar esses dois valores, vou colocar aqui y da linha 2, z da linha 2, para encontrar esse valor x, que dá 0,8750. O z na linha 3 é obtido a partir de quem? Ele é obtido a partir do x e do z. O y na linha 3 é obtido a partir do x e do z. X e o z da linha 2. X e o z da linha 2. Tá? Então eu pego esse valor e esse valor, coloco aqui e vou encontrar o y na linha 3, que é esse valor. Para encontrar o z na linha 3, eu usei na linha 3, eu vou precisar do x da linha 2 e o y da linha 2. Vou precisar desse valor e desse valor. Pegando esses dois valores, colocando aqui, eu vou encontrar o z. Muito bem. Depois disso, eu vou ter que calcular os 3 erros. O erro 1, o erro 2 e o erro 3. O erro 1 é o erro do x. Esse menos esse em módulo, coloca aqui. O erro 2 é esse aqui. Esse menos esse em módulo, coloca aqui o resultado. E o erro 3, esse menos esse em módulo, coloca o resultado aqui. O maior desses valores vem para cá. Ainda ele é maior do que a nossa tolerância, que é de 0,01. Então nós vamos ter que fazer mais uma interação. Tá? Para calcular o x na linha 4, eu vou pegar o y e o z da linha 3. O y e o z da linha 3. Então, eu vou pegar essa informação e essa informação, colocar aqui, operar, e eu vou gerar esse resultado aqui. Tá? Para calcular o y na linha 4, eu vou precisar do x e do z da linha 3. X e z da linha 3. O x é esse valor, o y é esse valor, coloca aqui, opera e vai dar esse valor aqui. Para calcular o z da linha 4, eu vou precisar do x e do y da linha 3, esse e esse valor aqui. Tá? Muito bem. Com isso, agora eu vou ter que calcular o erro. Esse menos esse, erro 1, em módulo, esse menos esse em módulo dá isso, esse menos esse em módulo dá isso. O maior desses 3 valores vai ser o erro do processo, dessa etapa. Tá? Ainda está maior do que a nossa tolerância. Muito bem, vamos para a etapa. Ora, para calcular o x na linha 5, eu vou pegar as informações do y e do z na linha 4. Então, para calcular o x na linha 5, eu vou calcular o y e z da linha 4. Essa e essa informação. Pego, jogo aqui e vou calcular o x na linha 5. Dá 0,9063. Para calcular o y na linha 5, eu vou precisar do x e do z da linha 4. X e z da linha 4. Então, eu vou precisar dessa informação e dessa informação. Coloco aqui e calculo o y na linha 5. Para calcular o z na linha 5, eu vou precisar do x e do y da linha 4. Tá aqui, ó. Z da linha 5, x e y da linha 4. Tá? Então, eu pego essa e essa informação, coloco aqui e vou calcular o z da linha 5.
Esse erro, tá bem aqui, ó, é o x da linha 5 menos x da linha, é esse menos esse em módulo, coloca aqui o resultado. Esse erro aqui, tá bem aqui, ó, é o z da linha 5, y da linha 5 menos o y da linha 4. Esse menos esse em módulo, coloca aqui. E esse erro aqui, tá bem aqui, é o z da linha 5 menos z da linha 4 em módulo. É esse menos esse em módulo, coloca o resultado. O maior desses valores, erro aqui, é esse bem aqui. Então você está vendo uma convergência do erro, mas por enquanto ele é maior do que a tolerância que nós queremos adotar. Então nós vamos ter que melhorar isso aí por mais uma interação. Na linha 6, tá? Para calcular o x na linha 6, eu vou precisar do y e do z da linha 5, desse e desse valor. Pega esses dois valores, coloca aqui e calcula o x na linha 6. Para calcular o y na linha 6, eu vou precisar do x e do z da linha 5. Esse e esse valor vem para cá, eu calculo o y na linha 6. Para calcular o z na linha 6, eu vou precisar do x e do y da linha 5. Do x e do y da linha 5. Pego esse valor, coloco aqui e obtenho o z. Tá? Calculado esses valores, eu vou ter que calcular o erro 1, erro 2 e o erro 3. Esse menos esse em módulo dá isso aqui. Esse menos esse em módulo dá isso. Esse menos esse em módulo dá isso. Tá aqui a expressão. O maior desses erros vem para cá, que é o 0,2031. Ainda é maior do que a nossa tolerância, então nós vamos ter que fazer mais uma interação. Tá? Para calcular o x, o y, o z da linha 7, eu vou precisar das informações da linha 6. Então, esse x eu vou precisar do y, do z e essa expressão para calcular esse valor. Para calcular o y na linha 7, eu vou precisar do x e do z da linha anterior. E para calcular o z na linha 7, eu vou precisar do x e o y da linha anterior. Tá? Esse erro aqui é esse menos esse. Esse erro aqui é esse menos esse. Esse erro aqui é esse menos esse. O maior desses valores aqui é esse aqui, vem para cá. Ainda é maior do que a minha tolerância. Opa! Então nós vamos para a próxima linha. Na linha 8, tá? Eu vou ter que ter esse valor aqui, x na linha 8 vai precisar do y e do z da linha 7. O y na linha 7, dessa expressão, né? O y na linha 7 vai precisar, na linha 8, vai precisar do x e do z da linha 7. E esse z da linha 8 vai precisar do x e do y da linha 7. Calculo os erros. Esse menos esse dá isso aqui em módulo. Esse menos esse em módulo dá esse valor. Esse menos esse em módulo dá esse valor. O maior desses valores aqui é esse aqui. Vem para cá. Ainda é maior do que a minha tolerância. Então nós vamos ter que fazer mais uma interação. Para calcular o x na linha 9, eu vou precisar do y e do z da linha 8. Para calcular o y na linha 9, eu vou precisar do x e do z da linha 8 e coloco nessa expressão. Para calcular o z na linha 9, eu vou precisar do x e do y da linha 8 e essa expressão aqui. Tá? Calculo esse erro fazendo esse menos esse em módulo. Esse erro aqui é esse menos esse em módulo. Esse aqui é esse menos esse em módulo. O maior desses valores é 0,0254. É o maior valor. Então é maior do que a minha tolerância. Então vamos fazer mais uma. Tá? Apesar de nós termos 10, como está convergindo bonito, a gente vai seguir até chegar à tolerância. Para calcular o x na linha 10, eu vou precisar da informação do y e do z da linha 8.
e essa expressão bem aqui, da linha 9. Para calcular o y na linha 10, eu vou precisar do x e do z da linha 9, e essa expressão aqui. Para calcular o z na linha 10, eu vou precisar do x e do y, e essa expressão aqui, x e y da linha 9, e essa expressão. Muito bem. Vou calcular o erro aqui, tá? Então, esse erro, esse menos esse, em módulo dá isso, esse menos esse em módulo dá isso, esse menos esse em módulo dá isso. O maior desses valores é 0,2025, esse daqui. Tá diminuindo. Vamos mais uma, eu acho que agora vai, tá? Vamos lá. Para calcular o x na linha 11, eu vou precisar do y e do z da linha 10 e essa expressão aqui, tá? Para calcular o y na linha 11, eu vou precisar do x e do z da linha 10. Para calcular o z na linha 11, eu vou precisar do x e do y da linha 10. E essas expressões aqui, é claro, tá? Tem esses valores. Esse menos esse dá esse erro, esse menos esse dá esse erro, esse menos esse dá esse erro. O maior desses valores é 0,0073. Isso aqui é menor que a minha tolerância que eu adotei, que é 0,01. Então, considerando uma tolerância de 0,01, essa aqui vai ser a minha resposta, tá? Essa é a solução, é a aproximação, é a solução usando o método Jacobi para aquele sistema. Temos aqui um programinha que vai fazer essas interações, tá? Interações, e aí ele se encontra exatamente num desses endereços. Esse endereço aqui é meu como professor e esse aqui do grupo de pesquisa de ensino de matemática e tecnologias, tá? Eu vou apresentar isso num outro vídeo. Abraço.